Em qualquer compra na Jambô Editora, utilize o cupom de desconto SIGNATOS10 para receber 10% de desconto. E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador para mais um vídeo. E continuando aqui nossos vídeos falando sobre outros RPGs além de Ordem Paranormal, hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre o Nerdcast RPG, mais especificadamente o que eu assisti, o Nerdcast RPG Chamado de Cthulhu, mestrado pelo Lionel Caldela e jogado normalmente ali pelos players de Nerdcast RPG, por personalidades agora já conhecidas para quem assiste os Nerdcasts, seja de RPG ou normal. Então, eu vim falar aqui sobre uma análise inicial, não é necessariamente uma análise de episódio necessariamente, ou de algum aspecto muito específico da campanha. Eu quero falar mais por cima o que foi a campanha para mim, com a menor quantidade de spoiler possível. Eu quero passar com esse vídeo a vontade para quem, logicamente, gostar do que eu passar aqui, a vontade de assistir essa mesa e fazer algumas poucas comparações, sabendo que meu público é, em sua maioria, um público de ordem. Quando eu apresento sempre um RPG, eu preciso fazer alguns paralelos, entre aspas, de comparação com ordem, para também te mostrar se você tem interesse ou não em assistir, seja por pontos negativos ou positivos. Então eu vim aqui dar um apanhado geral sobre o que foi a minha experiência assistindo o Chamado de Cthulhu e falar um pouquinho de como foi essa trajetória nesses 4, 5 episódios, são 4, né? Deixa eu só conferir, 4 episódios. E falar um pouquinho sobre eles. E um pouco antes de ir para lá, eu só queria falar para vocês que se vocês têm interesse em assistir campanhas de Ordem Paranormal ou de outros RPGs, eu tenho um canal próprio para fazer campanha. Por enquanto lá tá sendo uma campanha de Final Fantasy, mas já vai vir campanha de Ordem. E muitas das coisas que eu trouxe para minha campanha de Ordem são inspiradas também em Chamado de Cthulhu, agora que eu terminei, em questão de efeitos sonoros, em questão de algumas narrações um pouco mais grotescas. Eu trouxe muitas ideias do Chamado de Cthulhu para minha mesa, então para quem quer assistir mesa, se inscreve aí no meu canal. E para quem é de Ordem Paranormal, um público de Ordem, você pode seguir aí a Ordem Paranormal News, uma página de Instagram que fala sobre notícias de Ordem Paranormal, sempre bem atualizadas. Estava falando há poucos dias atrás sobre a Graphic Novel, para quem não sabe, para quem está interessado em comprar, segue lá a Ordem Paranormal News, que com certeza quando a Graphic Novel não lançar, vai aparecer por lá a notícia. Então, continuando agora focando no Chamado de Cthulhu. Vamos lá. É uma série em 4 episódios, ok? Episódios ali com por volta de 2 horas e meia de duração, estão todos disponíveis no site do Jovem Nerd, ok? Na aba específica, basta você pesquisar Chamado de Cthulhu Nerdcast que você vai encontrar. Você pode assistir em áudio, logicamente, o RPG é todo em áudio, você não tem vídeo em si para ver, é apenas o auditivo. E você pode tanto ouvir ali no site ou baixar para ouvir em outra situação. Eu usei meu celular para ficar ouvindo e eu ouvia o RPG enquanto eu ia para a escola. Então, para a faculdade no caso. Então, o caminho do ônibus é meio longo e eu ia assistindo ali sozinho no meu canto. O que ocorre em si como Nerdcast, a primeira coisa que eu acho que é o mais chocante para quem é público de Ordem ou de outro RPG mais do YouTube, a primeira parte é a perca da imagem. Você não tem a imagem, vai te fazer se perder em alguns momentos. Eu indico, sempre quando você for assistir, você olhar a thumbzinha, sempre tem uma thumb que representa o episódio, e meio que pegar algumas características pela thumb também. Então, por exemplo, eu tive problema em descobrir quem eram todos os personagens. Chegou no final do RPG e eu não lembrava todos os personagens que a gente viu. Porque, vamos lá, nós temos o Thomas Faraday, que é fácil de lembrar porque ele é o próprio Jovem Nerd, né? Então, sendo o Alexandre, é mais fácil você lembrar por causa da voz dele, ele já é mais conhecido e tal. Eu acabo lembrando mais quem era o Thomas Faraday, seja em aparência, seja em personalidade. O Dom Azaghal é fácil de lembrar porque ele tem o nome do jogador, Dom Azaghal. E ele tem características muito marcantes, como sendo o padre, o cara que dá tapa em todo mundo, o padre assim, respondão mesmo, que o bagulho dele é a Bíblia e é isso. E eu adoro as cenas em que ele profere algo bíblico, né? Ele fala alguma coisa pra meio que, digamos assim, não só representa uma característica do personagem, enquanto ele sempre escolhe
salmos pra falar e coisas do tipo no momento adequado. E nós temos o Búfalo, que também é fácil de lembrar, porque ele é o boxeador, ele é o cara que você sempre vai ver descrevendo ataques físicos, e o Búfalo é narrado ali pelo Rex, que é uma figura que eu também conheço, então eu acabava lembrando também do Búfalo. Mas existem outros personagens que, por essa falta de imagem, por você não ver ele em vídeo, por você não ver ele aparecendo na tela e tal, eu, em específico, acabei me perdendo. Eu não lembrava quem era o Wakeman e não lembrava quem era o Jimmy O'Flanagan. Eu ficava confundindo quem é quem. Porque um é ateu, o outro é judeu, o outro foi ex-padre, o outro pesquisa o paranormal, o outro é bêbado, o outro é ateu, acho que já disse, mas eu acho que tem outros ateus também nessa. Eu não lembrava quem é quem. Porque é muito misturada essa questão de é o ex-padre, é o ateu e tal. E eu ficava puxando características de um para outro. Então você vai ver que ali nos primeiros episódios tem um que sempre questiona aquela questão paranormal. Fala, não, isso aí é só coisa paranormal, não tem a ver com demônio, nem nada do tipo. Eu nunca lembrava se era o Dion Falarangan que falava isso, depois uns episódios para frente, ou quem falou isso foi o Wakeman. Então, não ter a imagem te faz perder um pouco isso. Então, você, olhando para a capa do episódio, que foi algo que eu comecei a fazer um pouquinho depois, eu acabo lembrando um pouco mais quem são cada personagem, porque a gente tem uma forma física deles, que por mais que eles narrem no começo da aventura como eles são fisicamente, você, quando tá no quarto episódio, você não vai lembrar a descrição física do personagem que ele narrou no primeiro, a não ser se você ficar olhando as thumbzinhas e tal. Aí você acaba lembrando um pouquinho mais. Então, ter apenas áudio perde algumas coisas. Em compensação, ganha outras. Vamos lá. Um grande problema que eu vejo, por exemplo, pequeno comparativo, em Ordem Paranormal, é que não existe, eu acho que cenas de Ordem Paranormal que sejam tão medonhas, grotescas ou de terror mesmo, como é o chamado de Cthulhu. Por mais que a Ordem Paranormal tenha momentos que eu tenha ficado com medo, seja na apresentação de um ser, de uma figura muito poderosa e tal, nunca foi pelo gore ou pelo horror, a não ser na primeira temporada, você acaba sentindo um pouco isso na descrição do primeira vítima ali, que você vê, o bombeiro, né? Aí você sente um pouquinho melhor a descrição deles. Mas, em si, Ordem Paranormal não tem muito disso. E qual é o problema, na minha opinião? É o mapa. Sempre quando alguém fala alguma coisa grotesca, ou, tipo, por exemplo, uma própria descrição física de um ataque, você toma um socão no nariz e ele quebra, em Ordem Paranormal, o que você vê é bonequinhos se mexendo de um lado pro outro, que não fazem contato físico, um não vai dar um socão na cara do outro, porque o boneco é um bonequinho, um desenho, e você acaba não imaginando tanta cena. Depende muito da tua imaginação, depende muito do que você conseguir naquela cena pensar, mas na maioria das vezes se eu falo, lembra da batalha de tal pessoa com tal pessoa, em Ordem Paranormal, você vai lembrar dos bonequinhos. E a primeira coisa que vai vir na sua mente era como que estava disperso o campo de batalha. Então você sempre vai pensar naquilo, você sempre vai lembrar daquele momento de como estava ali. Mas outros momentos não, tipo o último episódio de Segredo na Floresta, sem spoilers pra quem nunca assistiu, pra mim, o último episódio de Segredo na Floresta, eu consigo lembrar na minha mente não os bonequinhos, eu me lembro da narrativa. Porque já que já faz muito tempo que eu assisti, eu acabo perdendo o visual, mas eu não perco a informação, e aí eu acabo, sem ser a visual, né, a informação da história, de como foi as ações, então eu acabo mantendo na minha mente e tal. Então, uma parte muito boa do chamado do Cthulhu é isso, o terror está enorme, muito maior do que Ordem Paranormal. Se você gosta de terror, cara, o primeiro episódio, vou dar uma narração simples, mas você vai se arrepiar. Quando o personagem fala, eu vou botar um trechinho aparecendo aí na tela, na verdade. Tu olha em busca de um guia, tu olha em busca de uma luz, tu olha pro crucifixo que tá acima da cama. E quando tu olha, a figura de Jesus, ela se mexe. A figura olha diretamente pra ti e abre um sorriso enorme. Caraca, isso dá um cagado. É um sorriso de escárnio. É como se tu estivesse sendo um tolo ali. É como se aquela figura realmente te desprezasse. Isso é no primeiro episódio. Vem, cara, essa questão de Jesus olhar pra você e começar a rir, cara. Que imagem grotesca de se pensar, cara. Dá muito arrepio, deu muito arrepio naquela cena. E toda a cena deles no primeiro episódio, que vocês vão ver fazendo o ritual pra tirar um demônio do corpo de outra pessoa,
é muito forte a descrição, a forma que você imagina a cena, o corpo pulando loucamente na cama de metal que levanta e cai. E aí, outra coisa interessante do Chamado do Cthulhu é que por mais que a gente não tenha o vídeo, a gente tem os efeitos sonoros. E cara, o Alexandre, né, o Jovem Nerd, ele já falou uma vez, cara, o como eles tentam fazer o máximo para ficar bem perfeitinho, eles ficam vendo ali se o som tá tudo ok, se faz sentido para aquele momento. Então meio que, pô, é muito, mas muito legal ver os sons que eles colocaram e como se encaixa tanto a trama. E deixa o RPG muito mais imersivo. Quando o mestre fala alguma coisa e você sente o impacto. Uma coisa também que eu quero botar agora como um novo ponto aqui também, é com relação às vozes. O que ocorre? O mestre, por alguns momentos, na verdade eu acho que nem é o mestre em si, é mais a questão de quando eles... É porque a gente perde muita informação, a gente não sabe como que aconteceu no RPG algumas certas coisas. Tipo, tem alguns personagens que não são NPCs, né, que não são falados pelo mestre, não é o mestre que fala esses personagens. É algum convidado que fez a voz. Então você vê um demônio lá que não é a voz do mestre, é uma voz de outra pessoa que coloca. Eu acho que isso foi inserido depois da gravação dos episódios. Então depois que eles gravaram os episódios, eles falaram: tu faz essa parte aqui. E pediu para alguém que tem uma voz um pouco mais forte, um pouco mais ligada ao tal personagem, para fazer essa interpretação de algum personagem específico, de algum NPC. E isso eu acho um puta problema. Pelo motivo bem simples. Existe NPCs que são narrados pelo Leonel Caldela. E existe NPCs que não são narrados pelo Leonel Caldela. Isso me buga muito. Eu assistindo, eu não conseguia de vez em quando tipo, associar a voz do Lionel a outro NPC. Porque pra mim, se você vai fazer isso com tipo 3, 4, faça com todos. Porque pra mim, eu não conseguia ouvir o Lionel fazendo a voz de um personagem se ele não fazia outro personagem, se ele não fazia todos os personagens. Eu realmente ficava meio que estagiário. Eu não gostei desse... Tipo, ficou legal, mas me incomodava. Então, por mais que a voz de outra pessoa combinasse pra fazer um vilão ou qualquer coisa outro do tipo, eu não achei muito legal. A não ser se ele fosse uma pessoa convidada mesmo, como você vai ver um episódio que aparece o Sr. K. Ele realmente foi convidado pra fazer um personagem lá, mesmo que seja uma aparição curta. Mas, como eu falei, isso é algo completamente diferente. Você chamar alguém pra fazer um personagem e você chamar alguém pra narrar uma voz. É muito complicado, então tem esses probleminhas que eu cheguei a ver no RPG que me incomodaram bastante. Outra coisa com relação à voz que é muito legal já que os personagens, na verdade, jogadores, são pessoas mais, eu não vou nem falar velhas, mas velhas e estudadas, digamos assim. Existem alguns personagens ali, alguns jogadores, quer dizer, que sabiam falar alemão ou inglês. E era muito legal as cenas que eles falavam em alemão ou em inglês, ok? Mas fazer que nem o Azaghal às vezes falava: não, falei isso em alemão aí. Se o cara tá falando em alemão, fala em alemão. Isso traz um baita problema pro RPG, porque em alguns momentos a galera tá falando em alemão, às vezes o cara tá falando em português, mas ele tá falando em alemão, só que eles traduziram pro português pra também não ficar horrível pra quem tá assistindo. Isso me incomoda. Por exemplo, se eu vou fazer um RPG, eu já dando alguns spoilers do meu RPG de Ordem, que é no Japão, eu não vou pegar loucamente e fazer o quê? Seu personagem sabe falar em japonês. E vou começar a fazer o diálogo em japonês. Não. Eu não vou fazer isso. Até porque os personagens no Jovem Nerd falavam inglês, tecnicamente falando. Todo mundo ali estava falando inglês. Mas a gente ouve em português, porque é como se fosse praticamente um filme dublado. Então, me incomoda demais os momentos que você quer meter o alemão em momentos que não fariam sentido eles usarem alemão, porque o personagem está entendendo o que ele está falando. Então, teve esses probleminhas, essas coisas que também me chatearam.
A trama eu acho excelente. Nossa, o RPG é gostosinho de você assistir, você pegar a história. Existe umas nuances ali, tipo de conexão. Você fala assim, pô, isso era conectado a isso. Realmente a galera era meio que marcado pra fazer isso. É como se tudo da vida deles copulasse nesse momento, né? De certa forma assim. Mas eu gostei muito da história, eu gostei muito da narrativa que eles fizeram. É um RPG mais pesado em si, porque aparece os YouTube não gosta, istas. Então meio que tipo, é uma parte muito legal de como ele introduziu uma história real e misturou com o chamado de Cthulhu, fazendo a raça perfeita, sendo algo a ver com o RPG em si, com a parte mitológica do RPG, e eu acho muito foda como tudo ocorreu. As descrições de quando alguém tomava dano de sanidade também são muito boas. O Lionel é um mestre muito bom nessa descrição. E ele é um mestre, tipo, eu não vou falar carrasco, mas ele é um mestre sem dó. Zerou a vida, zerou a gol, vai. Tirou um num dado que era crucial pra, sei lá, você desviar de uma pedra caindo. Você tirou um, morreu. Se o bagulho era letal e você foi mal no dado, é morte, é isso. Não é ser o mestre carrasco, que seria o mestre que vai tentar caçar os jogadores e matar ele o tempo todo. É um mestre que ele não tem dó, ele não vai falar, você perdeu uma perna e saiu vivo. Não, morreu. E isso eu acho muito foda. Eu acho muito foda, porque eu acho que é assim que tem que ser. Mestre sem dó mesmo. Dependendo muito da situação. Eu também sou um mestre bem carinhoso. Mas, eu acho que, tipo, vamos lá. Eu já elogiei aqui o áudio, ficou ótimo. Elogiei a história, que eu também achei muito bacana. Efeitos sonoros, a narrativa. Critiquei um pouquinho dos pontos sobre os personagens, que na verdade não é nenhuma crítica. Não ter imagem não é algo negativo, é importante falar isso. Eu não estou falando, quando eu falei que eu não lembrava de certos personagens, não quer dizer que imagem, que não ter o vídeo e sim só o áudio é negativo por si só. Eu acho que é interessante você fazer um RPG só em áudio, porque tem coisas que não te prendem. Então, aquela coisa que eu disse sobre o gore, sobre a narração, o Cellbit, por ele usar imagens, né, tokenzinhos, você acaba não lembrando tanto das cenas. Eu, pelo menos, me diria que faz isso. E tem certas coisas que não tem como você descrever se você tem personagemzinho. Então, cara, a cena... Eu vou dar um pequeno spoiler, mas tem uma cena que eles chegam num quarto que tá cheio de rostos na parede. Como que você ia fazer isso em Tolkien de uma forma que fosse interessante, sendo que normalmente você vê os personagens vistos de mapa de cima, mesmo se fosse um mapa 3D, ia ficar meio escroto, não ia ficar tão apavorante, assustador. É aquele clássico, sabe quando alguém pega uma imagem de um mangá, e ela tá extremamente horripilante e muito legal, porque ela tá em preto e branco e tal, desenhada no traçado. E aí você pega a imagem no anime e ela não passa a mesma vibe. É mais ou menos isso, na minha opinião. Descrever cena, né, narrativa de gore e de terror é muito melhor quando você faz em áudio do que quando você faz em vídeo. Mas, pra mim, o pior problema desse RPG é as piadas exageradas. Eu não tô falando que eu não curto o humor, mas, assim... Vamos lá, pra quem quiser assistir chamado Cthulhu, eu recomendo pra cacete. Mas saibam que vai ter piadas exageradamente em qualquer situação, em qualquer momento. Principalmente vindo do Azaghal. O Azaghal foi praticamente o melhor personagem dessa campanha inteira. Mas ao mesmo tempo, ele não só como personagem, mas como jogador, em certos momentos, eu como uma pessoa que está assistindo, eu estou especificando... Como uma pessoa que está assistindo, eu acho extremamente chato o que ele faz de vez em quando. Quando eu estou assistindo. Por quê? Importante. Se você gosta do Azaghal. Ou qualquer coisa do tipo. Eu não estou falando que o Azaghal é uma pessoa chata ou uma pessoa péssima. Eu tenho quase certeza que todo mundo ali na mesa e o mestre se divertiu 100% com todas as piadas que ele falou. Não vou dar certeza porque aí é uma opinião própria deles. Mas eu acho, presumo eu, que todos eles gostavam da piada dele. Mas eu estou assistindo o RPG. E as piadas me tiravam a seriedade de certas cenas. Mesmo que eu risse, mesmo que eu desse gargalhadas no ônibus da faculdade, eu não gosto das piadas exageradas que ele fazia o tempo inteiro. Não tô nem falando pelo tom da piada, a piada é inofensiva, nada do tipo. É porque realmente o mestre tava lá narrando uma coisa agora, uma coisa assustador. E lá vinha ele fazer uma piadinha com algo que o mestre falou. Ah, o bicho tem 3 pernas. Oh my god, 3 pernas. Ferrou. Pô, acaba.
acaba com o pensamento inteiro da criatura, vai pro cacete, a criatura agora é um meme, não é mais um ser interessante ou grotesco do mal. Ah, o livro fala com você, ou qualquer... Ah, um bicho fala com você, um objeto fala com você, eita nós, o objeto é tarado, o objeto não sei o que. Realmente não tinha graça pra mim. E o personagem dele tinha momentos que era chato e tinha momentos que era sem graça mesmo. Tipo, ele dava tapa no búfalo a cada 5 segundos. E, cara, me tirava um realismo em certas cenas tão absurdo. Tipo, o realismo ia realmente embora. Eu sei que é um RPG. Ah, mas por acaso o Cthulhu ser um RPG sobre Cthulhu, sobre demônio, é realista? Essa é a parte. Se chama um RPG que tem coisas paranormais, principalmente no chamado de Cthulhu, é para você sentir o que é real e o que é paranormal. A partir do momento que o seu personagem, que era para estar no mundo real, parece irreal, você não dá em tanto impacto pro paranormal, porque não faz mais sentido as coisas serem estranhas se teu personagem por si só é um ser totalmente estranho, que faz loucuras que nenhum ser humano faria. Ou que faria, mas é raro de encontrar um ser humano assim. Então teve certos momentos, principalmente no personagem de Azaghal, que eu não me sentia mais conectado à trama, eu me perdia completamente da trama para ficar pensando na piada que ele falou, ou rindo dela em certas situações, em certos momentos sendo engraçado, em certos momentos sendo, ai mano, o cara interrompeu o mestre no meio da narração. O mestre estava falando o negócio, então tem muitos momentos que você perde a seriedade em si, seja de uma morte, seja de qualquer coisa do tipo, no RPG. Em si, isso é algo que me trouxe, em alguns certos momentos, assim, uma chateação. Mas, por outro lado, ele é o melhor personagem dali. Dom Azaghal tem essa cena genial que eu vou passar aí na tela. No caso, ouvir, né? Acabei de perceber que eu falei passar a cena na tela. Ouviram. Apertar a mão na arma. Ezequiel 25:17. E vengaré con poder contra ellos. Los castigaré con mi ira. Y así aprenderán que yo soy el Señor. Faz o teu ataque. Cara, que massa, que sensacional. Cara, ele realmente, eu sempre falo isso, eu falei, quer dizer, recentemente isso numa call com uns amigos meus. Eu nunca jogo de personagem religioso, porque pra mim, se eu for fazer um personagem religioso, eu tinha que ser o religioso mesmo, o cara que sabe das coisas, que fala sobre o Deus, seja numa mesa de realista, né, sobre você falar sobre Jesus Cristo, ou qualquer outra religião de qualquer matriz, ou coisa do tipo. Ou seja num RPG fantasia, como um Tormenta, coisa do tipo. Se você vive por um deus, você tem que falar desse deus. E o Azaghal faz isso excepcionalmente. Praticamente todas as patadas que ele devolve a algum jogador, ou todas as patadas que ele dá, seja normalmente as morais, não o tapa físico, né? Eu adoro a forma que ele descreve. Então, ao mesmo tempo que o Azaghal, e muitas vezes, seja o Dom Azaghal, seja o Azaghal jogador, e muitas vezes tira a emoção de algumas cenas, ele também é um dos que mais trazem emoção pra cena. Então ele acaba equilibrando a mesa em certo ponto. E ela é uma mesa séria, mesmo com tantas piadas. E a última coisa que eu tenho pra falar, é muito legal como eles deixam mais dinâmico. E eles não mostram tanto assim os dados, é mais por cima. A jogada de dados, eles não ficam falando, eu tirei não sei quanto, aí meu dado, blá, 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 e vai calculando tudo passo a passo, explicando cada mecânica que eles fizeram. Não, na maioria das vezes eles acertou, você já vê um corte no vídeo e a narração do tiro, ou do soco, ou qualquer coisa do tipo. Só que tinha certos momentos que eu ficava, mas qual dado, pô? Eu queria saber se é pra cortar tanto dado como eles cortaram, nem precisava mostrar que tem dado rolando. Na verdade precisava, mas não sei, me incomodava em certos momentos não ouvir eles falarem o resultado do dado e simplesmente mostrar a cena e tal. Em alguns momentos me incomodava assim, só pela questão de que eu estou vendo um RPG, então eu quero saber dos dados também. Se eu quero só a narrativa, eu mandaria você compilar isso tudo em um audiobook, onde você fizesse toda a narrativa em vez de ser um RPG. Então, isso. Era isso que eu queria falar sobre o chamado de Cthulhu. Eu gostei muito do chamado de Cthulhu. Eu critiquei muito nesse vídeo, mas vocês sabem, o que eu gosto eu critico. O que eu gosto eu critico demais. Então, eu critiquei porque, pra mim, a obra podia ser perfeita. E ela não ser perfeita, assim, me faz ficar, não, eles podiam ter feito tal coisa. Pra mim, seria perfeita, né?
para outras pessoas pode já ser perfeita. E para você que nunca assistiu também pode virar uma obra perfeita. Então vai lá, dá uma olhada no Chamado de Cthulhu, vê o primeiro episódio. Pra mim, eu quero muito falar desses vídeos como Nando Moura RPG, Nerdcast RPG, Critical Role, Mestre Bedroca, Selbit mesmo. Eu quero falar disso por um motivo bem simples. O RPG hoje em dia, eu vou deixar pra falar em outro vídeo, mas dando uma pare aqui nesse vídeo. O RPG hoje em dia são bolhas, várias bolhas diferentes, em campos diferentes. E o que eu quero fazer? Eu quero unir essa galera. Eu quero fazer uma bolha maior onde você possa, no mínimo, juntar algumas bolhas dessas e fazer com que as pessoas não fiquem separadas. Então quem vê Ordem Paranormal não vê outro RPG. Quem vê Nerdcast não vê outro RPG. Eu não gosto disso, eu gosto de quem vê coisas mais plural, para quem pessoas mais plurais. E eu gostaria de fazer vídeos assim sobre esses outros RPGs para usar a minha audiência para tentar romper essas bolhas. Mas é isso, eu recomendo muito assistir o Nerdcast RPG e recomendo também você seguir o Instagram da Ordem Paranormal News. Se você aí não sabe nem o que é Ordem Paranormal, segue a Ordem Paranormal News para você romper a bolha também. Então, é isso, também se inscreva no meu outro canal secundário, vou estar passando aí alguma playlist aqui do canal secundário. Muito obrigado aos apoiadores desse canal, a quem falou com vocês foi o Lúcio, seu narrador, e fui.